Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesse dia eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem muito simples, uma passagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46. É uma passagem de todos os cristãos. Eu creio que todos os cristãos já ouviram falar no cego de Jericó. E Jesus, depois que foi para Jericó, saindo eles daquela cidade, à beira de um caminho havia um cego por nome Bartimeu. Este homem, ele era cego, né? E acontece que um dia ele ouviu dizer que Jesus iria passar naquela cidade. E de repente ele se posicionou junto a um caminho. A Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Mas acontece que este cego, ele estava junto a um caminho. Talvez você também esteja junto deste caminho, você ainda não entrou neste caminho, mas você está junto deste caminho. Jesus, ele é o caminho. E então a Bíblia fala que este cego, ele estava junto a um caminho. E de repente, aonde Jesus passava, como todos nós sabemos, uma grande multidão acompanhava Jesus. E ele, sabendo disso, ele armou uma estratégia, ele ficou bem próximo a esse caminho. E de repente Jesus começou a passar e ele percebeu a presença do Senhor. Ele não viu, mas ele ouviu Jesus passando. Porque onde Jesus passava, tinha algo que acontecia, atraía as pessoas. E ele usava uma capa, e aquela capa estava suja. E de repente ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu imagino até como que ele planejou a chegar próximo de Jesus, porque a sua capa estava suja. Assim, existem muitas pessoas com a capa suja. Estão usando uma capa de mentira, capa de falsidade, capa da idolatria, né? Tantas capa do vício na sua vida. E às vezes, para chegar próximo a Jesus, é preciso retirar essa capa que está acima das pessoas, que estão encobrindo as pessoas. Muitas pessoas estão sendo tragadas, né, por situações que levam a um caminho sem volta. Muitas pessoas são induzidas a entrar nesses caminhos de perdição. E a Bíblia fala que este homem, ele usava uma capa, esse homem por nome Bartimeu, ele usava uma capa. E ele, para chegar até Jesus, ele teve que retirar essa capa que estava sobre a sua vida. E no momento que ele começou a clamar, os discípulos, aqueles que estavam próximos a Jesus, eles começaram então a repreender para que se calasse. Mas ele clamou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele não desistiu do seu milagre. Amado, eu quero que você entenda, não desista do teu milagre. Ainda que a tua bênção não chegou, espera um pouquinho, porque ela virá, ela não vai tardar e nem vai faltar. E de repente aquele homem começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aquele homem, ele era desprezado pela sociedade. Talvez você também tenha sido desprezado pela sociedade. Essa sociedade tem discriminado a sua vida, tem rejeitado a sua pessoa, tem feito separação da sua vida. Mas Jesus, ele jamais fará separação da tua vida. Basta você dar lugar para que ele possa agir na sua vida. Basta você dar lugar para que ele possa entrar na tua vida. Aquele homem, ele tomou uma decisão: eu vou chegar a Jesus. E às vezes é preciso nós também tomarmos essa decisão na nossa vida e poder querer alcançar o milagre de Cristo na nossa vida. E então ele tomou aquela decisão e enfrentou a todos aqueles que, quem sabe, um dia o desprezaram. Quem sabe um dia, né, haviam rejeitado, mas ele tomou a decisão: eu vou encarar este problema de frente para chegar até Jesus. E de repente ele começa a clamar e Jesus ouve uma voz. E no momento que Jesus ouve a voz daquela pessoa em meio a uma multidão, Jesus para. Porque assim Jesus faz. Quando uma pessoa clama por ele, ele para tudo apenas para ouvir o clamor do seu filho. Talvez você tenha clamado ao Senhor e parece que Jesus tem silenciado. Mas quando Jesus silencia, entenda-se uma coisa: é porque ele está te ouvindo. E quando Jesus dá uma ordem para chamar, é para executar, é para obedecer. Aqueles que um dia desprezaram a sua pessoa,
Jesus, quem sabe, não vai fazer com que ele te chama e diga para você, olha, se alegra porque o mestre te chama. Quem sabe Jesus não está falando contigo, você que está à escuta ou assistindo este vídeo agora. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando, alegre-se, tem bom ânimo, ser forte. Jesus está te chamando. Esta é uma palavra que o Senhor, ela nos ensina, né, a andarmos ao lado de Jesus, a permanecer neste caminho. Que Deus possa estar abençoando a vossa vida, no nome de Jesus, mudando o seu caminho, mudando a sua história. Aleluia.